Amém. A paz. Amém. Eu vou pedir aos irmãos para abrir em Isaías 53. A gente vai ler, na minha opinião, a maior cura que poderia um ser humano receber de Deus. Amém. Isaías 53. No meu título fala a aparição, as dores e a glória do Messias. Isaías, Velho Testamento. Amém? Estou estudando folhas. Misericórdia. Achei. Amém. Amém. Então, quem não trouxe a Bíblia, ou esqueceu, depois fala com a Vilma que ela vai puxar a orelha. Tô brincando. Tem o telão aqui. Boa maldade. Quem não trouxe Bíblia, tem o telão para os irmãos acompanharem. Isaías 53, o versículo é o versículo 4. Amém? Amém. Então vamos lá. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desvia pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. E Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro Ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e não abriu a sua boca. Amém? Eu estava pensando, a semana inteira me veio a crucificação na cabeça. Eu estava pensando muito sobre o que Jesus passou. E o que nós, hoje, como nós reconhecemos isso que Jesus passou. Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas encaram a Bíblia como uma história, como um simples livro, uma história bonitinha que contaram, alguns acreditam, alguns são fanáticos, alguns são meio loucos, outros ignoram, mas vai se passando o tempo e vai se esfriando. E no final, na Bíblia diz, né, que o amor no fim dos tempos esfriaria. E eu vejo muito isso acontecendo, né, no mundo, entre os cristãos. E eu fiquei pensando sobre isso. Até comentei na semana com o Edson que eu falei, nossa, a gente lê a Bíblia e são tantos milagres e coisas, uau, e Jesus passava e os cegos começavam a ver, aí os mudos falavam, aí vinha o povo, abria o teto, descia um paralítico, aí ele saía andando, e era coisas assim, você fala, nossa, hoje em dia a gente não vê isso acontecendo, né? Mas por quê? Será que Deus perdeu o poder? Será que aconteceu, Deus foi envelhecendo, Ele foi ficando velhinho e perdeu o poder? Não. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Naquela época existiam muitos milagres e aconteciam prodígios e maravilhas. E quando chegou na crucificação, muitos daqueles que foram curados só gritavam uma coisa: crucifica. Porque o ser humano, ele tem essa tendência de esquecer o que aconteceu de bom com ele e só lembra as coisas ruins. Eu falo isso por mim, pessimista. Eu sempre esqueço o que aconteceu de mal, mas às vezes o Edson fala, você lembra aquilo que... Não, isso eu não lembro. Nossa, mas foi tão legal. Não, mas isso eu não lembro. Só lembro quando deu alguma coisa errada. Lembra quando deu errado? Ah, lembro. Lembro quando deu errado. Ah, lembro. Ou como se fosse hoje. Então o ser humano tem muito isso. Não são todos, claro, mas o ser humano tem muito isso. E eu fiquei pensando, falei, poxa vida, mas por que Deus não faz as mesmas coisas hoje em dia, né? Claro que Ele faz, nós vemos testemunho de muita gente, mas eu fiquei pensando sobre isso. E me veio assim, quando eu li isso daqui, me veio no coração, mas que adianta Deus fazer milagres e curas e prodígios e mover céus e terras, mostrando para as pessoas, olha, eu estou aqui, eu cuido de você, ou ver testemunho de pessoas que morreu e ressuscitou, missionários que foi lá para a África e expulsou demônios e viu coisas assim que a gente nem acreditaria que poderia acontecer. E o que adianta tudo isso se hoje em dia as pessoas não creem?
O que adianta Deus curar? O que adianta Deus fazer tudo isso? Naquela época que eles viram, o povo que viu o mar se partir ao meio, muitos depois ficaram reclamando, ficaram resmungando. Ai, o mar, imagina o Oceano Atlântico se dividindo no meio e você passando no meio, tipo, vendo uma baleia assim, ai, que legal, olha, o tubarão passando assim. E as pessoas que viram esse milagre depois não entraram na Terra Prometida, porque ficaram resmungando, ficaram duvidando, ficaram murmurando, e viram outros milagres no deserto, andando pelo deserto, e em vez de olhar a grandeza dos milagres, ou como Deus estava presente, reclamava porque estava no deserto, e queria voltar para comer cebola. Comer cebola? Gente, nada contra a cebola, né? Mas, poxa vida, Deus ia direcionar para a Terra Prometida, e eles queriam voltar para o Egito para comer cebola? Se fosse chocolate, pelo menos, né? Mas, e eu fiquei pensando, eu falei, tudo isso Deus fez e mostrou para aquele povo, e mesmo assim muitos não entraram na Terra Prometida, porque foi se esfriando na hora do milagre. Uau! E depois foi passando um dia, uma semana, um mês, foi passando um ano, 40 anos. Ah, você lembra? Eu lembro, tinha um laguinho assim, a gente passou, né, a gente passou no meio do laguinho. Não lembra do valor, não lembra do cuidado, não lembra de tudo que Deus fez. E o ser humano está assim até hoje. Então eu fiquei pensando, muita gente reclama, fala, mas por que Deus não me cura? Por que Deus não me dá isso? Por que Deus não me dá aquilo? Será que Ele não está vendo que eu estou passando necessidade? Claro que Ele está vendo. Mas muitos que entraram na casa do Senhor e foram curados, muitos estão no mundo. Muitos entraram, ficaram orando, chorando e clamando. Não falo só daqui da igreja, não, de muitas igrejas, de muitos lugares, de pessoas que entram na igreja, chora e ora anos por uma cura, por um milagre. Deus abençoa, falou Deus, tchau, beleza aí, e vai embora. E se esquece do que Deus fez. E se encontra com a pessoa, fala, não sei não se Deus está comigo, não sei não. Tô passando por umas lutas aí, e sei lá, não acredito mais. Mas recebeu, orou e Deus deu. Então ficou no meu coração. Não adianta Deus fazer milagres, ficar fazendo coisas mirabolosas entre o nosso meio, se aqui não está ardendo. Se o coração não está ardendo, de que vale o milagre? Se você não dá valor à salvação, de que vale Deus te curar? Que vale Deus te dar uma casa? Que vale Deus te dar um carro? Que adianta? Que vale Deus te dar uma roupa caríssima que você está, sei lá, querendo? Não adianta de nada. Deus, Ele falou em muitos cultos, a minha maior preocupação é a sua salvação. Não é se você vai conquistar uma casa no bairro mais rico de São Paulo, se você vai trocar de carro esse ano, se você vai viajar para o exterior para passar férias. Não. A maior preocupação de Deus é a salvação. Só que tem um porém. Essa é a maior preocupação de Deus, mas e a nossa? A gente quer ver milagre, quer ver cura, ouve testemunho, vê as pessoas vindo aqui testemunhar, mas qual é a nossa maior preocupação? Será que é a salvação? Será que é a vida eterna? Ou será que é sair daqui e comprar uma pizza? Tem muita gente que banaliza, tem muita gente que não pensa nisso. Vem para a igreja, senta, levanta, da mesma forma, sai. Volta no domingo que vem, senta, levanta, sai. E não acrescenta em nada. E só quer ver cura. Não, quando o dia que Deus me curar, o dia que Deus fazer não sei o que, o dia que eu ver na igreja acontecendo tal coisa, aí eu acredito. Só que aqui, o profeta Isaías, aqui foi uma profecia e algo que não tinha acontecido ainda. Ele fez uma profecia de Jesus, aqui ele estava falando de Jesus, que iria levar nossas transgressões, as nossas iniquidades, que ia levar todo o peso que seria para nós, ele ia levar. E lá em Mateus 27, versículo 50, Mateus 27, 50, que fala da crucificação, vem descrevendo a crucificação que aconteceu com Jesus, o que ele passou, que ele foi julgado, realmente ele foi julgado, e como Isaías profetizou, que ele, como uma ovelha muda, se apresentou aos tosqueadores, ali que ele não abriu sua boca, que ele foi aflito, foi maltratado, e levou o castigo que nos trouxe a paz.
E aqui em Isaías 50, diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Irmão, está consumado. A maior cura que você poderia pedir, o maior milagre, a maior experiência com Deus que você poderia falar: não, eu quero que Deus me cure disso para poder eu acreditar. Eu quero que Deus faça isso para eu poder acreditar. Jesus, na crucificação, todas as curas, todo pecado, tudo que a gente tem, que o ser humano possa fazer de ruim, que ele possa sofrer de enfermidade, de aflição, de angústia, de tristeza, depressão, tudo ele levou. E aqui ele rendeu o espírito, ele morreu, ele cumpriu com aquela profecia de Isaías. E aqui foi consumado aquela profecia. Então, irmãos, se eu ou você está esperando alguma coisa mirabolante para acreditar, já aconteceu, faz tempo. Então, não adianta a gente ficar esperando um sinal de Deus, uma coisa extraordinária para acreditar. Deus já cumpriu aquilo que seria maior. Com isso, com esse ato que Ele fez, Ele nos deu direito à vida eterna. Isso é muito maior do que uma dor de cabeça, isso é muito maior do que uma dor de estômago, isso é muito maior do que, de repente, você sofreu algum mal ou uma luta que você esteja passando em qualquer área. A vida eterna é muito maior do que isso, e Ele consumiu, já está consumado, ponto. Então aqui, irmãos, é a maior cura que a gente pode ter. Só que isso que Jesus fez vai valer se você crer nele. Porque muitos que creram vão para o inferno, porque não creem mais. Só vai ser válido na minha vida, na sua vida, se você crer. Sem fé, não adianta nada o que Jesus fez por você e por mim. Então, hoje, o que Deus tocou no meu coração é isso, passar para a igreja. Não adianta ficar esperando uma coisa extraordinária, que Ele já fez muitas, e nós sabemos que é real. A Bíblia é verdadeira, e também testemunho de muitas pessoas são verdadeiros. E a gente sabe de tudo que Deus fez, mas se não arder aqui a salvação, se não arder o amor, se não arder a fé, o crer em Jesus, a gratidão por que Ele fez por nós, reconhecer o poder e a soberania dEle na nossa vida e realmente servir a Deus de verdade, não vai valer nada. Não adianta fazer cura, não adianta a gente impor as mãos aqui, ungir com óleo todo mundo, o povo da pirueta, sair rolando, não adianta. Se você não crer, se eu não crer, não vai adiantar de nada, não vai valer nada. Então hoje, Deus convida a todos, que é para tratar aqui, e não é só uns. Eu vou chamar para algumas pessoas que querem receber a unção com o óleo aqui na frente, mas isso é para toda a igreja. Para mim, que Deus passou para mim e para toda a igreja, eu não me excluo disso, que é para arder aqui. Isso em primeiro lugar, a salvação em primeiro lugar, crer em primeiro lugar. Se credes, verás. Não é verás e depois crer, é se credes, verás. Essa é a ordem. Deus não escreveu dessa forma na Bíblia por acaso. Ele escreveu porque é real e é assim que se vai ser cumprido. Se credes, verá a glória de Deus. Então, irmão, eu convido a igreja a ficar em pé, porque a gente precisa crer primeiro, para depois ficar esperando as maravilhas de Deus acontecer no nosso meio. Primeiro a gente precisa crer. Amém? Convido a todos a abrir na palavra de Deus em Evangelho de Mateus. Mateus 5. Mateus 5, 13. Enquanto vocês vão procurando, Amém. eu vou falando algumas coisas. Tava, nesses dias aí, quando eu vi o meu nome lá na escala, aí eu tava pensando assim, nossa, eu vou preparar uma palavra bem legal, né? Um negócio da hora, assim, bonito e tal, bastante conteúdo, porque, hoje em dia, se escandalizam tanto com essa parte dos dízimos, de falar de dízimo, de oferta, falando, não, vou fazer um negócio bem legal. Aí
Aí foi chegando, eu procurando, lendo assim, e foi chegando, né, o domingo, aí eu comecei a lembrar, né, da minha vida, que durante tantos anos, né, não acreditava em nada, Deus, essas coisas religiosas, de não importa qual filosofia, de qual religião fosse. E quando Deus tocou no meu coração, né, quando foi falado do Evangelho para mim, eu me converti, foi uma alegria tão grande. Eu queria viver aquilo lá, porque eu não acreditava 100%, então quando eu passei a acreditar também não foi pela metade, né? E falaram uma vez, aí ministraram, leram lá uns versículos a respeito de dizimar, e eu não, beleza, eu quero participar. E eu ficava triste porque na época eu não tinha condições, né, não tinha um emprego, eu estava ainda na época do colégio, era adolescente, não tinha ainda estava resolvendo ainda os lances do serviço militar, não tinha ainda arranjado um emprego nem nada, estava estudando fora do colégio, fazendo uns cursos profissionalizantes, mas até então nada. Mas toda vez que eu tinha oportunidade de contribuir, eu fazia, e eu ficava feliz, eu voltava mó alegre para casa, não porque as pessoas viam, mas porque eu queria participar, né? Eu queria viver isso daí. E aí eu fiquei pensando, mas eu vou ficar lá lendo um texto para tentar convencer o quê? A gente vive a verdade aí, fala da verdade. Quem me conhece, das pessoas que me conheceram nesses anos que eu me converti, já ouviram o que eu falei, e o que eu tenho falado, e o que eu tenho vivido, e muitos que me conheceram antes viu a mudança. Então não precisa muita coisa. Aqui em Mateus 5, no 13, diz assim, no título da minha Bíblia diz: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar... nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós somos o sal da terra, nós damos sabor à vida das pessoas com as palavras de Deus. Nós somos a luz do mundo, nós temos que refletir a luz de Deus. E foi interessante porque, né, eu trabalhei em alguns lugares, né, eu fui ajudante de muitas coisas, e trabalhei depois em estúdios de tatuagem, e aprendi também muitas outras coisas, colocar piercing, depois comecei a aprender a fazer tatuagem. Só que, né, eu fui andando rumo uma direção totalmente oposta do que me falavam, do que me ensinavam, porque primeiramente, né, no começo eu tinha feito vários cursos, eu fiz cursos profissionalizantes, eu poderia ter trabalhado numa empresa, eu poderia ter trabalhado em outras áreas que não fosse assim mais underground. Aí eu comecei a trabalhar numa área mais underground. Só que até então eu trabalhei com pessoas que são financeiramente prósperas, né? Eu trabalhei com profissionais que eu admiro o trabalho deles, e um deles não ganha menos de 30 mil reais por mês. E eles me ensinavam, você tem que correr atrás disso aqui, ó.
Mas aí eu tinha, no meu coração ardia outras coisas, né? É claro que eu sabia que eu tinha que trabalhar, que um dia eu ia ter minha família e eu ia ter que pagar as minhas contas, mas meu coração ardia também em poder falar da palavra de Deus e ser a luz, né, que está falando aqui nesse versículo. Mas eu tinha que respeitar aqueles locais de trabalho, porque afinal de contas, né, ia ser uma falta de desrespeito se eles não concordavam com a minha maneira de pensar. Então, quando eu me desliguei disso e fiquei sem estúdio fixo e já tinha casado, né, já tinha as contas para pagar, né, e eu pensei, ó Deus, agora é você, né, você e eu. E aí, hoje em dia, eu tenho, né, alguns clientes que eu vou na casa da pessoa, às vezes eu venho aqui na igreja, quando alguém marca de vir aqui. E tudo aquilo que é ilógico, segundo tudo que eu aprendi, tem me feito ter mais prosperidade do que nessa época. Eu nunca tive assim, o dinheiro que vem na minha mão do meu trabalho, que eu pago as minhas contas, eu nunca vi esse dinheiro na minha mão na época que eu trabalhava nesses lugares. E eu tô sempre lá, ó, falando de Jesus, eu compartilho versículos bíblicos, às vezes é uns irmãos aí, tá comigo que tá mais tempo na igreja, mais tempo lendo a Bíblia do que eu, e eu fico falando, não, mas eu li um negócio, só foi da hora, e eu fico comentando, e eu tô fazendo o que eu gosto, e isso tem me enchido de alegria, entendeu? Eu não abri mão disso daí. E é muito interessante compartilhar isso, porque, né, você aprende no mundo que é de um jeito. Aí você aprende numa vida com Deus dessa maneira. Você vai falar para eles, eles não querem acreditar. E eu não ia vir hoje aqui ficar enrolando, perdendo tempo, dando estudo bíblico. Já está tendo aí para quem quer participar de um estudo bíblico, né, todo o sábado. Então eu vim falar daquilo que realmente importa, entendeu? Que arde no nosso coração, ser a luz do mundo, falar da palavra de Deus. Deus tem provido na minha vida. Eu, glória a Deus, graças a Deus, tenho continuado a crer no que a palavra de Deus fala, a obedecer a essa parte também. Hoje além de ter trazido o meu dízimo, ainda vou participar também dessa campanha aqui da reforma, né? Para quem não sabe ainda, tem um envelope vermelho escrito oferta para a reforma, para ajudar nas coisas que estão precisando aqui na nossa igreja. Convido você a ficar de pé e, né, de maneira voluntária, não é nada que forçado. Tem que ter alegria, tem que ter amor no coração pelo que você faz. Amém? Eu só não posso esquecer de falar mais uma coisa. Ontem eu fui numa festa no colégio que a minha esposa trabalha. É um colégio que é um dos 5 mais caros, um dos 10 mais caros. E eu conversei com alguns alunos, né? Teve um momento que eu estava lá na portaria, estava esperando chegar o meu sogro, a minha sogra, porque o lugar lá é muito grande. Eles iam se perder, então ver alguns alunos conversar comigo e pagam mensalidades que dá quase que eu trabalho um mês inteiro, e fora outras coisas que eles não gastam lá. Então, alunos que têm de tudo, a família é estruturada, tem o pai, tem a mãe, tem de tudo. E conversando comigo, aí sempre vem aquelas perguntas, né? Você é isso, você é aquilo, tudo que é de ruim, né? Nada do que seria de bom, né? Não sei, a aparência, né? Faz a pessoa olhar a aparência e ter um pré-julgamento, né? Eu falei, não, eu sou cristão evangélico. E aí eu comecei a falar um pouco do que eu gosto de falar, né? Todos os lugares que eu vou.
E eu tava falando e teve uma aluna lá que começou a chorar, não parava de chorar. Aí foi chegando outros, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Né? Até estranharam, né? Eu falei, eu não fiz nada não fiz nada. E pegaram meus contatos de internet, falaram, não, vamos conversar mais. Pode me adicionar lá e vamos estar em contato. E eu voltei pensando assim, pô, mas a pessoa tem de tudo, financeiramente, materialmente. E por que tanta tristeza, né? Por que tanto vazio? Aí eu fiquei lembrando, né? Eu falei, o que vai me adiantar, né, viver de acordo com aquilo que me ensinaram e eu posso ter essa vida financeira próspera, mas para continuar no vazio que nem antes? Então não adianta nada. Então agora o mais importante é viver isso que preenche a minha vida e com certeza preenche a vida de outras pessoas que não conhecem a palavra de Deus, poder ser o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Juízes, capítulo 6, a partir do 1º versículo. Todos acharam, amém? Juízes, capítulo 6, versículo 1. Essa ministração vai ser rápida, pelo menos a palavra, creio que 15, 20 minutos, eu acho que eu ministro, não sei o que Deus vai fazer depois, mas eu creio que vai ser eficaz nas nossas vidas, amém? Juízes, capítulo 6, versículo 1, eu vou ler até o 16, fala assim: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, e tanta multidão que não podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo não destes ouvido à minha voz. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Amém? Até aqui, vamos orar ao Senhor e pedir para que Ele fale conforme a vontade dEle, o que Ele quer ao nosso coração nesse dia. Eu preciso muito ouvir a voz do Senhor, e eu creio que
cada um que está aqui também. Amém? Porque não teria sentido se nós, como já foi falado aqui, vir até este lugar, se não for para louvar ao Senhor, adorar e também ouvir aquilo que Ele tem para nos ensinar no nosso dia a dia. Amém? Então vamos todos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Oh Pai, eu estou aqui, Deus, e coloco a minha vida totalmente nas Tuas mãos, para que seja falado nesse dia não aquilo que eu quero, ou aquilo que eu penso, que eu acho, mas que seja aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesse dia, Senhor. E que eu seja a primeira, Senhor, a ser ministrada, assim como cada irmão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, venha realmente renovar os nossos corações, venha nos fazer entender muitas situações das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que eu possa me desfazer de mim mesma, de tudo aquilo que eu acho, que eu penso, para que Teu Espírito Santo venha crescer, Senhor. Em nome de Jesus, tome forma essa palavra e venha vivificar os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, que seja uma bênção, Senhor, tudo que foi falado hoje aqui. E que Teu Espírito Santo continue no nosso meio, que possamos continuar a sentir a Tua presença. E se ainda estiver algum coração endurecido por alguma situação, que seja agora aberto, Senhor, que seja tocado por Ti agora. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, amém. Podem se acomodar, amém? Amém. Talvez alguns já conhecem esse texto e vai ser eficaz, em nome de Jesus. Nós vimos aqui que o povo de Israel já estava há 7 anos sofrendo na mão dos midianitas, né? Até do versículo 1 até o versículo 5, né? Fala em detalhes tudo ali que o povo estava fazendo contra o povo de Israel. Eles estavam roubando os gados deles, ovelhas, tudo que tinha de alimento que o povo ia lá, semeava. Vinham os inimigos e destruía tudo, acabava com o sustento deles. E a gente vê aqui que o povo, né, de Israel começou a ficar muito amedrontado com essa situação, muito assustado. E também não era para pouco, né? Imagine você está lá no seu dia a dia, trabalhando, tudo certinho, você tem os seus bens, e vem alguém e toma tudo, destrói tudo. Com certeza você ia ficar muito abalado, né? E aqui até no versículo 6 fala que o povo ficou muito debilitado. E eu creio que esse debilitado era tanto financeiramente, né? Porque acabava com tudo, como também espiritualmente. Eles ficavam, né, sentimentalmente, as emoções deles deveriam estar totalmente ali arruinadas por conta dessa situação que eles estavam ali sendo entregues. E aqui no versículo 2 nós vimos que as pessoas elas começaram a construir covas, né, fazer covas nos montes e para se esconder, se proteger, e morar em caverna, em fortificações, que fala aqui também no versículo 2, porque eles estavam amedrontados pelaquela situação do povo que entrava ano, saía ano, era sempre as mesmas coisas. E isso foram durante 7 anos, essa perseguição dos midianitas, junto com os outros inimigos ali que se juntaram para vir contra o povo de Israel. E com certeza era uma situação assim insuportável, né, que eles estavam vivendo ali. E na palavra do Senhor fala que o povo começou a clamar, né? Eles estavam afastados de Deus, mas aí veio essa opressão, essa situação, e aí eles se lembraram de Deus e começaram a clamar ao Senhor para livrar eles daquela aflição, daquela situação difícil. E fala que o Senhor, Ele ouviu o clamor daquele povo. E nós vemos aqui a partir do versículo 11 que Ele escolheu um homem para libertar aquele povo. Que era quem? Gideão. E se você for ver Gideão, ele não tinha um histórico, né, de nossa, um guerreiro, né, o cara. Não, ele era um Zé Ninguém, vamos dizer assim, um totalmente desconhecido. Aqui fala, tem um versículo que cita algumas coisas que ele fala da família dele, que ele era o menor, o menos importante, em algumas linguagens fala que também ele era pobre, né, de família pobre. E aqui quando fala de Gideão, fala que ele estava debrulhando o trigo, né, no lagar, porque eles faziam tudo escondido, para que quando viessem os inimigos, pelo menos aquele tantinho ali que eles estavam fazendo não fosse encontrado. Mas estava lendo sobre esse lance de malhar
Deixa eu achar o versículo que fala sobre isso, que ele estava malhando. No 11, né? Que fala que ele estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. E fala que antigamente, para você lagar, era uma bacia bem grande, né, que se tinha, e se colocavam uvas, e aí os homens ficavam pisando em cima daquelas uvas. Então era uma bacia grande, né, um monte de uva, e os homens ficavam ali pisando. Alguns falam que tinham umas cordas, né, que eles se seguravam nessas cordas e ficavam pisando, né. E aí saía, claro, o suco, né, dali da uva. E já o trigo era malhado, né, numa eira, ou seja, num espaço amplo, arejado, para que quando eles jogassem o trigo para o alto, né, aí vinha o vento e espalhava aquilo que era impureza. Acho que até a Ileia que ministrou isso aqui alguns domingos atrás. Foi quinta? Ah, foi quinta, verdade. Né, sobre isso, então jogava o trigo para o alto, aí vinha o vento e espalhava tudo aquilo que era impureza. Só que vamos imaginar que a situação. Gideão ele não estava no lugar adequado, na verdade, para malhar ali o trigo. Ele colocou num lagar, numa bacia grande, colocou o trigo ali. Então, imagina a dificuldade que ele estava tendo ali para fazer aquele trabalho. Com certeza, as impurezas ele estava tirando manualmente. E provavelmente ele estava num lugar que não deveria ter muita luz, né? Porque eles faziam tudo escondido. Então deveria ser muito difícil, e ele ficava horas e horas, com certeza, fazendo isso. E aqui no versículo 12, a gente vê que o anjo do Senhor apareceu ali para Gideão, justamente quando ele estava malhando o trigo no lagar. E aí o anjo falou, né? Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Essa atitude de Gideão em se esforçar para garantir ali o sustento e a sobrevivência ali da família dele, fez com que Deus olhasse para ele como um homem valente. Só que a gente percebe uma coisa. Se você for continuar lendo o versículo, né, o versículo 13, você vai ver que nesse primeiro momento Gideão ele não prestou muita atenção quando o anjo falou homem valente, né? Vamos ler aqui o versículo 13 que você vai ver, né? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então no primeiro momento ele nem deu bola que o anjo estava falando que ele era valente. Ele se atentou justamente às palavras onde o anjo falou ali: o Senhor é contigo. E aí ele começou o quê? A questionar. Ah, o Senhor é comigo? Então por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Né? O Senhor é comigo? Mas por que me desamparou? Olha como eu estou aqui, né? No largar, aqui na situação difícil. O Senhor é comigo, só que aquelas coisas que meu pai falava lá atrás, mas e agora? Né? Antes era só maravilhas e sinais, isso e aquilo, mas e agora? Né? Ele se apegou justamente nessas coisas. E muitas vezes isso também acontece com as nossas vidas. A gente está passando por situações difíceis e aí fala: o Senhor é contigo. Ah, o Senhor é comigo? Mas e essa doença que não vai embora? Né? Ah, o Senhor é comigo? E essa solidão? E isso? E esse emprego que não vem? E isso e aquilo? E começa a reclamar, né? Mas o Senhor é contigo. Ou fala: não, Deus é fiel. Ah, Deus é fiel, mas me falta isso, me falta aquilo. E começa a reclamar de uma série de coisas, de uma série de situações. E também, nós queremos respostas. O Senhor é comigo e fala, e a gente quer respostas. Assim como Gideão ali queria também respostas, e o Senhor respondeu para ele no versículo 14. Eu creio que não era aquilo que ele queria ouvir, mas o Senhor respondeu. No versículo 14 fala assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu?
olha só, né? Gideão estava ali no limite, se matando no largar e com aquela dificuldade toda ali para semear, para malhar o trigo. E aí aparece o anjo, fala: o Senhor é contigo. E aí ele já solta os cachorros, falando: o Senhor é comigo, mas olha só a situação que eu tô, né? Olha a opressão, há 7 anos eu tô assim, né? E já falou tudo que ele estava sentindo ali, já aliviou o coração. E aí quando ele pensa que, puxa, agora eu acho que ele vai falar alguma coisa assim para aliviar a minha vida e tal. Aí não, Deus vai falar e aí entrega mais responsabilidades para ele, né? E muitas vezes isso também acontece com a gente, né? Deus fala conosco e a gente já solta os cachorros, já fala tudo que pensa e aí a gente quer ouvir meu filho, eu entendo, eu vou tirar isso de você, tá pesado, né? Tá bom, eu entendo, não é? Não. Aí quando você vai ver, Deus vai coloca mais responsabilidades para você fazer, né? Mas aí você fala: eu só queria ouvir, não precisa mais fazer isso. Era tudo que eu queria ouvir, Deus. Ia ser tão bom. Eu só queria ouvir assim: você não precisa ir mais naquele emprego, né? Aí você fala: nossa, ia ser tão bom, não é? Porque muitas vezes são coisas que pesam tanto no nosso dia a dia que a gente quer se livrar de qualquer jeito. Seja um emprego, seja um patrão, seja, sei lá, a vizinha, alguma coisa. Você quer se livrar daquilo, porque está pesando e aí já está te esgotando, já está fazendo você ficar cansado e você não vê a hora de se livrar. E aí quando você pensa que Deus vai entender e vai tirar isso de você, não. Ele vai lá e te dá mais responsabilidade. Porque tudo tem um propósito. E Deus, Ele não vai tirar nada se não tiver um propósito, não é? Então, mesmo que seja difícil, mesmo que esteja pesado, as suas responsabilidades, que muitas vezes você olha e você fala: meu Deus, isso é maior do que eu. Não é possível, que eu vou ter que assumir tudo isso e de uma vez só. Meu irmão, se Deus está colocando, Ele sabe que você é capaz, né? E espere, se tiver de tirar, né, não vai ser nem vai ser para acrescentar algo mais, algo diferente na tua vida. Então, apenas confie no Senhor. E com certeza no tempo certo, Ele vai agir. Porque, como eu falei, tudo tem um propósito de Deus, né? Então, que você coloque tudo que tem pesado no teu coração. Tudo que é de responsabilidade, mas você fala: Senhor, está sendo difícil. Deus, Ele vai ajudar. Assim como Ele ajudou ali, Ele falou: eu sou com você. Vai, você consegue, eu estou com você. Eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar. E aqui no versículo 15, a gente vê que Gideão novamente ele começou a questionar, né? Quando Deus, o anjo do Senhor falou ali: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Aí no versículo 15 fala: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Ele começou ali a questionar e falar: não, você não está entendendo. Eu estou falando que eu estou cansado. Oh, Deus, peraí, né? Eu estou falando que eu estou cansado, eu estou falando que não dá mais, eu estou falando que já tem muita coisa. Você está querendo jogar mais responsabilidades? Não, eu sou o menor, né? Eu sou, aqui a minha família é mais pobre, eu sou o menor, na linguagem de hoje fala, eu sou a pessoa menos importante. Acho que é isso, né, que fala na linguagem de hoje, que eu li. Eu sou a pessoa menos importante da minha família. Não, vê o outro ali, ó. Tanta gente, justamente. Você não está vendo que eu já estou sobrecarregado? Parece que só tem eu. Não é? Mas aí o Senhor fala: não te enviei eu, é você. Não é outro, é você. É você que eu quero. E muitas vezes a gente não entende isso, né? A gente fala: puxa, mas tem tanta coisa, parece que tudo eu. Não é? Mas Deus tem um propósito com tudo isso. Talvez hoje você não entenda, assim como eu. Às vezes não entendo um monte de coisa. Mas com certeza tem um propósito de Deus. E Ele vai te mostrar. Às vezes você não entende porque você tem que carregar tanto fardo na sua família. Hoje
Hoje você pode não entender, mas amanhã você vai entender. Tem um porquê disso. Às vezes você não entende o porquê tantas dificuldades na tua vida financeira. Ou porque tanto fardo, tantas coisas você tem que carregar na sua casa, no seu trabalho, e na igreja, e parece que não tem alívio. Talvez hoje você não entenda, mas existe um porquê. E no momento certo Deus vai mostrar o porquê disso tudo. E, meu irmão, não tem jeito. É você mesmo. É você mesmo para fazer tudo isso. É você mesmo para dar continuidade àquilo que Ele tem para você. E mesmo que você olhe como Gideão aqui e fale: eu não sou capaz, o Senhor te faz capaz. Eu não posso, você pode. Se você confiar em Deus, você pode. Ah, mas é muito difícil. O Senhor te ajuda. Hoje Ele fala isso hoje para você. E aqui no versículo 16 fala assim: o Senhor respondeu para ele. Ele perguntava, ele respondia. Perguntava, respondia. Perguntava e respondia. E aí aqui no versículo 16 fala: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Já que estou contigo, ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Sabe, aquilo que nós temos que fazer, muitas vezes, queremos assumir com as nossas próprias forças. E é aí que a gente se cansa. E muito. Mas quando nós nos colocamos para fazer em nome do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, as coisas se tornam diferentes. E era isso que o Senhor queria que ele aprendesse ali. Olha, não é você, Gideão, mas é o meu poder através de você. É o poder do meu Espírito através de você. Talvez a Vilma não consiga realmente muitas coisas, né? A Ana realmente não consiga muitas coisas. A gente, como ser humano, não consiga muita coisa. Mas pelo poder do Senhor, pela força que vem do Senhor, nós podemos fazer muito mais do que pensamos, do que imaginamos, muito mais. E é isso que o Senhor Ele tem para falar para nós hoje. Que Ele nos escolheu porque sabe que nós somos valentes e corajosos. Muitas vezes está andando, chorando e semeando, mas está indo, mas está fazendo. O Senhor sabe disso. Talvez você nem consiga enxergar essa coragem e essa força. Tem certeza? Ah, meu Senhor, tem certeza que é comigo? É com você mesmo, né? Por mais que você não veja, você tem sido forte. Por mais que você não veja, você tem sido corajoso. O Senhor, Ele fala isso hoje para você. E Deus, Ele consegue enxergar qualidades em nós que a gente muitas vezes não vê, mas o Senhor vê. E Ele tem enxergado coisas boas. Mesmo você não vendo, o Senhor, Ele tem visto. Eu queria que você, para a gente finalizar, abrisse lá em Mateus 11. Hoje o Senhor, Ele nos trouxe aqui para nos dar alívio. Você que tem se sentido sobrecarregado, cansado, com muitas responsabilidades, que você fala: nossa, o Senhor não vai aliviar não? Né? Tá difícil, Senhor. Ele tem esse alívio para você. Talvez não seja como você quer, talvez você quer que tire. De repente Ele não vai tirar, Ele vai acrescentar outras coisas, mas Ele vai te dar o alívio. Como Ele vai fazer, eu não sei, mas Ele vai te dar o alívio. Está em Mateus 11, 28. É bem conhecido. Queria que todos ficassem de pé, amém? Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou ler de novo o 28, que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei qual é a tua situação hoje, se de repente você está com tantos fardos que têm se tornado pesados, tantas responsabilidades que você tem assumido, que muitas vezes fala:
Não vai dar, Senhor. Tá difícil. Tá difícil. Mas o Senhor, Ele vai aliviar isso sobre a tua vida. Todo o peso, Ele vai aliviar sobre a tua vida. Muitas vezes você está assumindo um monte de coisas. Você fala, não são só as minhas obrigações, é a minha e eu tenho que abraçar um monte de outras. Porque muitas vezes a pessoa não assume as coisas e aí eu tenho que fazer 1001 coisas. Muitas vezes você olha para o seu lado e fala, eu tenho que ser o homem e a mulher da casa porque não toma posição, não tem iniciativa de nada. Senhor, está pesado. Muitas vezes é na igreja, você tem que fazer o seu papel, o papel do teu irmão, porque ele não faz, porque ele está acomodado, está aí de boa. Aí você tem que fazer o seu, o dele e dos que estão para vir. E isso se torna pesado. São tantas e tantas situações. Mas independente de qual seja, que você coloque hoje esse jugo que tem pesado, esse fardo que tem pesado. Porque hoje eu vou colocar diante de Jesus todo o jugo que tem se tornado pesado e cansativo para mim. Porque eu quero receber esse jugo que é suave e que é leve. Jugo suave e fardo leve. Eu quero receber esse alívio que Ele tem para todos que estão cansados e sobrecarregados. E se você se encontra nessa situação, eu queria que você viesse aqui na frente. Você que quer receber esse alívio. Você que fala, estou cansado, estou esgotado, estou cansado dessa situação, não sei mais. Eu queria que você viesse aqui à frente para receber esse alívio de Jesus sobre a tua vida. Coloque a mão no seu coração, amém? O Senhor tem descanso para nós. Ele disse que não é para a gente se preocupar, não perturbar o nosso coração, porque Ele tem descanso para nós. Ele disse que tem uma morada para nós. Ele disse que tem um fardo leve e um jugo suave. Então que você receba isso hoje sobre a tua vida, porque eu vou receber isso hoje na minha vida, em nome de Jesus. Porque o que Deus tem para nós não é... Ele não tem satisfação, alegria de ver as coisas pesadas assim. Como ali, sabe, o Senhor, Ele não estava feliz com o que estava acontecendo ali na vida de Gideão. O povo tinha errado, sim, estava fazendo muitas coisas que desagradavam a Deus e veio as opressões. Mas o Senhor não estava feliz com aquela situação. O Senhor tinha algo maior. É claro que perante tudo aquilo Ele ia aprender, porque mais pra frente Ele ia ser um juiz. Ele ia libertar o povo daquela situação. Mesmo que não estava sendo um momento bom, mas Ele ia aprender alguma coisa, ia servir para Ele lá na frente. Talvez você está vivendo um monte de coisas agora que não está sendo nada agradável. Está sendo difícil. Está sendo insuportável. Tem te deixado debilitado. Mas eu declaro em nome de Jesus que lá na frente você vai enxergar. E você vai glorificar o Senhor. Porque até nisso você vai ver o cuidado dEle com a tua vida. Até nisso. Você vai ver a misericórdia dEle, o amor dEle. Começa a colocar agora diante do Senhor tudo que tem sido insuportável. Que você olha e fala, eu não aguento mais, Senhor. Isso tem pesado o meu coração. Isso tem feito, sabe, tem me entristecido demais. Tem me feito chorar demais. Tem sido difícil caminhar, fazer a tua vontade. Está pesado, está pesado. Coloca isso agora diante do Senhor. Toda a opressão, toda a responsabilidade que muitas vezes você tem que assumir, a sua e a dos outros. Coloca isso agora diante do Senhor, meu irmão. E pede hoje esse alívio. Fala, Espírito Santo, traz esse alívio. Traz esse refrigério, traz essa paz que excede todo entendimento. Traz sobre a minha vida. Traz esse fardo leve, esse jugo suave. Traz. Começa a pedir. Traz, Espírito Santo, traz sobre a minha vida. Traz hoje.
Espírito Santo, traz sobre a minha vida esse refrigério, essa paz. Espírito Santo, traz sobre a tua igreja agora, em nome de Jesus. Todo fardo pesado, Senhor, que dificulta na caminhada, que dificulta de servir a Ti como o Senhor quer. Senhor, em nome de Jesus, traz hoje, Senhor, o Teu alívio sobre a Tua igreja. E nos ensina, Senhor, a viver de acordo com a Tua vontade, o Teu querer. Senhor, Tu tens pensado tantas coisas aos nossos respeitos, Senhor. Mas muitas vezes a gente nem consegue fazer, Senhor, porque a gente se sente tão sobrecarregado, Senhor. Já temos tantas coisas e muitas vezes não conseguimos ver como podemos fazer, como podemos realizar. Mas, Senhor, nos dê sabedoria, nos ensina. Senhor, que eu possa aprender a administrar o tempo para fazer a Tua vontade, para fazer o Teu querer, Senhor. Como Tu queres, como o Senhor sonha. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti. Vem com essa unção de alívio, Senhor. De alívio, de alívio, de alívio, de alívio. De paz. De paz, derrama paz. Que excede a todo entendimento. Paz, Senhor. Paz. Paz sobre os corações, Senhor. Que os Teus servos consigam colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Eu declaro em nome de Jesus que toda insônia seja tirado da tua vida. Toda perturbação à noite, por causa de dificuldades, de problemas, de dívidas, porque não sabe como vai resolver. Eu declaro em nome de Jesus paz. Eu declaro sono tranquilo, porque é o Senhor que cuida de você, é Ele que cuida de você. Até mesmo quando você está dormindo, o Senhor cuida de você. Eu declaro sono tranquilo sobre a tua vida. Toda ansiedade que seja tirado do teu coração em nome de Jesus. Toda ansiedade, todo medo seja tirado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja tirado do teu coração. Eu declaro a alegria do Senhor sobre a tua vida. Alegria do Espírito Santo sobre a tua vida. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às aflições, eu declaro a alegria do Senhor. Há uma alegria inexplicável sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Todo sentimento de estar só, todo sentimento de estou desamparado, eu declaro que seja tirado agora da tua vida, do teu coração, porque você não está só. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E Ele vela, Ele cuida dos teus sonhos, Ele cuida dos detalhes da tua vida. Descansa no Senhor. Quem crê, descansa. Quem crê, descansa. Então descansa no Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da tua vida, meu irmão. Vamos aprender a descansar no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Meu irmão, Deus, Ele cuida da tua família. Muitas vezes você se preocupa demais com a tua família. Deus cuida. Deus cuida. Descansa. Descansa, porque Ele cuida. Ele cuida do teu coração. Ele cuida dos teus sentimentos, meu irmão. O Senhor cuida. Ele cuida. Comece a agradecer ao Senhor. Que você entre essa semana com esse alívio. Que tudo que pesava o teu coração, tudo que pesava a tua mente, meu irmão, que não pese mais. Não é que você vai deixar de assumir as coisas. As responsabilidades, elas vão continuar, mas você vai receber o alívio do Senhor. Os problemas podem até continuar, mas você vai ter a fé. Você vai ter a paz do Senhor sobre o teu coração. Você vai começar a enxergar as coisas de uma maneira nova, de uma maneira diferente, meu irmão. O Senhor, Ele tem essa porção para a tua vida. Receba isso hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.
Senhor. Obrigado porque Tu és um Deus misericordioso. Tu és um Deus amoroso. Tu és o nosso ajudador. Aleluia, Senhor. Tu és a nossa força. Tu és o nosso refúgio. Nós podemos nos esconder em Ti. Nós podemos nos abrigar em Ti, Senhor. É essa certeza que está no nosso coração, Pai. Que em Ti, Senhor, nós estamos seguros. Nós confiamos em Ti, nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu poder, Senhor. Tu és a nossa força. Tu és a nossa força, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada. Amém, irmão, estenda suas mãos. Eu declaro que você receba esse alívio, esse bálsamo sobre o teu coração. Receba a cura do Senhor sobre o teu coração. Refrigério, alívio. Alívio. Alívio o Senhor tem para você. Fardo suave, leve. Jugo leve sobre a tua vida. Eu declaro as realizações do Senhor sobre a tua vida. Que toda ansiedade não tenha poder, que não tenha domínio sobre a tua vida, mas a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor. Thank you.